Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, devem ser tratadas como previsões, dependentes do ambiente macroeconômico, da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Apresentam essa videoconferência os senhores Daniel Slaviero e Felipe Guterres, respectivamente CEO e CFO da Copel, bem como diretores gerais das subsidiárias que estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Muito bom dia, agradeço a participação de todos em nossa videoconferência. Encerramos 2025 com mais um trimestre de desempenho operacional consistente e entregas de valor relevantes para a nossa Copel. Mesmo diante de condições desafiadoras, como um GSF de 67% e curtailment de 34%, registramos um EBITDA recorrente de praticamente 1,4 bilhão, um crescimento de 16% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Além de um lucro líquido de quase 700 milhões, um aumento de 30% numa comparação anual. Esses números reforçam a robustez da companhia e a maturidade do modelo integrado, mesmo em cenários adversos. Vale destacar também que registramos evento não recorrente relacionado ao curtailment passado, efeito que gerou um impacto positivo de 266 milhões no EBITDA e 8 milhões na receita financeira. Quanto aos investimentos, encerramos um trimestre com CAPEX de 768 milhões, totalizando 3,4 bilhões no ano, excluindo o descruzamento de ativos que tivemos com a Axia. Esse valor foi direcionado à modernização da rede, à melhoria contínua da qualidade, à expansão da infraestrutura e ao fortalecimento da segurança operacional. Um outro dado é que encerramos o ano com uma alavancagem de 2,7, plenamente alinhada à nossa estrutura ótima de capital, preservando solidez financeira e capacidade de sustentar o nosso plano de crescimento. E, por fim, reforça um pilar muito importante nesse início de conversa do call, que é a remuneração aos nossos acionistas. Somados, os valores pagos em forma de distribuição de dividendos, JCP, e o prêmio da migração do novo mercado, alcançamos um recorde de 3,8 bilhões ao longo de 2025. Podemos considerar um payout agregado, vamos chamar assim, de 144% e um dividend yield equivalente a 14%. E isso reforça a nossa crença que a distribuição de dividendos é uma forma eficiente, também é uma forma eficiente de geração de valor. Mas 2025 foi um ano de muitas entregas. Tivemos importantes avanços em várias frentes da companhia. Em nosso último Copel Day, em novembro do ano passado, apresentamos o Planejamento Estratégico Visão 2035, o plano plurianual de investimentos que somam o recorde de 18 bilhões nos próximos 5 anos. Divulgamos também a estrutura ótima de capital no primeiro semestre, perseguida pela empresa, e a nova política de dividendos, que Registres tem hoje o maior payout mínimo
do setor. E também tivemos um prestigiado reconhecimento da Standard & Poor's em sustentabilidade corporativa. No entanto, quero dar destaque ao que considero a entrega mais relevante do ano, a migração para o novo mercado. Além de estarmos no mais alto nível de governança da B3, a migração aumenta a liquidez do papel e contribui para a atração de novos investidores nacionais e estrangeiros para a empresa. E já estamos percebendo isso na prática. Essa mudança, essa conquista, ela está na categoria legado e vai muito além de uma apenas mudança de listagem. Ela reafirma o nosso compromisso estratégico com a transparência, com a equidade e com a geração de valor sustentável. Todas essas conquistas só foram possíveis porque trabalhamos com planejamento claro, execução disciplinada e um alinhamento cada vez maior entre cultura, estratégia e resultados. Olhando para a agenda de oportunidades de curto prazo, quero dar um status de um tema recorrente em nossas conversas com o mercado, que é a revisão tarifária da Copel Distribuição, programada aqui para junho de 2026. Estamos em dia com o nosso cronograma de atividades e nesta última terça-feira, dia 24, entregamos o laudo de avaliação para a ANEEL. Ao longo do mês de março, haverá abertura da consulta pública, onde todos os dados ficarão disponíveis. Mas posso adiantar que, mais uma vez, cumpriremos a promessa que fizemos ao mercado e registrada no Copel Day. E, na verdade, a nossa expectativa é até superar um pouco o patamar de 18,5 bilhões para a nova base ajustada, na nova base de remuneração líquida da Copel. Para nós, esta revisão representa mais uma oportunidade concreta de captura de valor e reconhecimento ao trabalho técnico e criterioso que realizamos ao longo dos últimos anos. E outra frente importante para a Copel é o LRCAP, o leilão de capacidade. Tanto Foz do Areia quanto em Segredo, a Copel está totalmente preparada para o leilão que ocorrerá no próximo dia 18 de março. Já temos licença de instalação emitida, pré-contrato com os EPCistas e margem de escoamento para ambos os projetos. Agora, o mais importante é destacarmos os atributos e vantajosidade da fonte hídrica. Primeiro e mais relevante, é a fonte mais barata para o sistema e acarretará o menor custo para os consumidores e, consequentemente, para a modicidade tarifária. Segundo, é uma fonte renovável e com equipamentos produzidos majoritariamente no Brasil, gerando empregos e renda para o país. As hidrelétricas têm características únicas de flexibilidade operativa e, como operam de maneira síncrona, quando acionados pelo ONS, chegam à sua potência máxima em poucos segundos. No momento de déficit ou nos desafios de déficit de potência que o sistema, que o ONS está prevendo para os próximos anos, as fontes hídricas são cruciais, estratégicas, mais baratas e com uma eficiência e menor custo. E, por fim, o LRCAP de 2026 será um leilão com alta contratação. Uma expectativa é que haja volumes relevantes por partes a serem definidos pelo Ministério de Minas e Energia e pelos motivos já elencados. Entendemos que o melhor para o SIM é que haja uma oferta relevante para os produtos hídricos de 2030 e de 2031. Temos a convicção que o MME tem esta visão e esta sensibilidade e, para a Copel, o LRCAP é uma oportunidade de geração de valor e impulsionará a nossa estratégia como uma das alavancas da estratégia 2035. E antes de passar a palavra ao Felipe para detalhar os resultados do trimestre, faço um registro e um agradecimento muito especial aqui do meu lado esquerdo.
Hoje pela manhã tomou posse como diretor-geral da Copel Geração e Transmissão o Rogério Pereira Jorge, que está conosco nessa videoconferência, profissional com quase 30 anos de experiência no setor, formação sólida e passagem por diversas empresas. Ele vem se juntar aos demais membros desta diretoria e com grandes desafios pela frente. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado. E um reconhecimento muito especial ao nosso membro do Conselho de Administração, Moacir Carlos Bertol, que já havia ocupado esse posto desde 2019 até o final de 2024, né? Foi para o nosso Conselho de Administração e reassumiu interinamente pelos últimos 6 meses. Bertol, a sua experiência, o conhecimento do setor, capacidade de trabalho e respeito que conquistou no setor elétrico ao longo das últimas décadas são muito valiosos para nós e contaremos com o seu trabalho contínuo no Conselho de Administração. Muito obrigado. O Bertol estará conosco na sessão de Q&A. O Rogério também está chegando e sentando aqui tomando posse hoje. E agora passo a palavra para o Felipe detalhar os resultados do trimestre e ao final todos nós aqui, Vilela, Rodolfo, eu e Felipe estaremos à disposição para o Q&A. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Eu começo destacando aqui o comportamento do EBITDA recorrente consolidado da companhia, que atingiu 1,4 bilhões no quarto trimestre de 25, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse desempenho reflete a resiliência operacional da companhia e a contribuição equilibrada dos negócios. O Copel Dias respondeu por aproximadamente 54% desse total, enquanto JET e Com somaram os outros 46%. O desempenho foi especialmente robusto na JET, que cresceu 24%, apoiado pelo aumento da incorporação da transmissora Mata de Santa Genebra e aumento na RAP das transmissoras, que contribuiu com um acréscimo de 103 milhões. Adicionalmente, tivemos um resultado mais favorável nas transações realizadas no mercado de curto prazo e importante redução do PMSO. Na distribuição, tivemos avanço de 1,8%, sustentado pelo reajuste tarifário anual e pela estabilidade do mercado fio faturado. Na comercialização, ponto importante, é a reversão completa da perda registrada no quarto trimestre de 24, com aumento de 18,8 milhões no EBITDA recorrente, impulsionado pela elevação de aproximadamente 70% do volume de contratos bilaterais negociados no período. É importante destacar que os efeitos não recorrentes, especialmente o ressarcimento por curtailment, foram isolados, permitindo uma melhor comparação aqui entre os períodos. Seguindo para o slide da Copel Geração e Transmissão, o segmento apresentou um EBITDA recorrente de 654 milhões, crescimento expressivo de 24% em comparação ao quarto trimestre de 24, desempenho esse que reflete uma contribuição da maior eficiência e decisões operacionais acertadas entre os períodos analisados. A receita de disponibilidade aumentou 102,7 milhões, resultado diretamente ligado à consolidação de Mata de Santa Genebra e o reajuste médio de 2,2% no RAP do ciclo 25-26. Do lado das despesas, tivemos uma redução significativa nos custos gerenciáveis, com queda de 73 milhões no PMSO, influenciada pela maior baixa de ativos ocorridos na JET no quarto trimestre de 24. Além disso, o resultado no mercado de curto prazo contribuiu de forma importante, adicionando 35 milhões no bottom line, em função da modulação eficiente da geração hídrica em período de PLD mais elevado. As vendas em contratos bilaterais também cresceram, gerando um efeito adicional de 8,4 milhões na comparação anual. Por outro lado, enfrentamos pressões, que não podem deixar de ser mencionadas. O custo com energia comprada aumentou 114,7 milhões, reflexo de um GSF de 67,4% e de PLD médio de 265 MWh no trimestre, e o desvio de geração eólica, que reduziu o resultado em 37 milhões, associado ao impacto do curtailment, que passou de 15,7% no quarto TRI de 24 para 34,2% no quarto T 25. Mas, apesar desses efeitos, a JET encerrou o ano de 25 com 2,9 bilhões de EBITDA recorrente, um aumento de 15% ano contra ano, evidenciando resiliência e execução operacional consistente em um cenário hidrológico mais desafiador. Avançando para a Copel Dias,
registramos um EBITDA recorrente de 728,4 milhões no quarto trimestre, crescimento de 1,8% frente ao mesmo período do ano passado. Ainda que mais moderado, esse resultado traz avanços estruturais importantes. A margem bruta de distribuição cresceu 8,4%, impulsionada pelo reajuste tarifário anual da parcela B de mais 1,3%, pelo aumento expressivo de 668 milhões no CVA, maior receita de suprimento, com 663 gigawatts-horários liquidados no MCP, e pelo crescimento de 0,3% no mercado fio ex-GD. Por outro lado, o PMSO registrou alta de 31,5%, equivalente a 127 milhões adicionais, impulsionado pelas perdas na desativação de bens e por maior volume de manutenção e incremento nas demandas operacionais relacionadas à iniciativa do faturamento do ciclo e à qualidade dos serviços. Quando olhamos somente o custo com pessoal, se expurgarmos os efeitos de PLR, PPD e ILP, observamos uma queda de 8,1% no quarto trimestre de 25 versus o quarto trimestre do ano passado. A energia comprada para revenda também avançou significativamente, com alta de 338,5 milhões, influenciada pela expansão da MMGD e pelo aumento das compras via leilões e CCE. No acumulado de 25, a DIS entregou 2,6 bilhões em EBITDA recorrente, uma expansão de 5,4% ano contra ano. Indo para o próximo slide, a Copel comercializadora, o EBITDA recorrente foi de 3,5 milhões, revertendo a perda de 15,4 registrada no mesmo trimestre do ano anterior. Desempenho esse sustentado por um crescimento de 70% no volume comercializado em contratos bilaterais, chegando a 3.824 gigawatts-horários, e pela mitigação dos impactos de contratos intermitentes, que haviam reduzido o resultado em cerca de 18 milhões no ano passado. Analisando o balanço energético, ativos hídricos e eólicos conjuntamente, observamos exatamente aquilo que sempre compartilhamos com vocês. No longo prazo, operamos com um nível maior de descontratação, o que nos dá flexibilidade para capturar oportunidades de mercado de forma mais eficiente. Já no curto prazo, ao olharmos exclusivamente para a fonte hídrica, a nossa disponibilidade de energia para 26 é de aproximadamente 20% a 22%, que nos coloca uma posição confortável em relação a possíveis impactos do GSF. O PMSO consolidado somou 779 milhões, redução de aproximadamente 2% no trimestre, isolando o efeito de inflação e da remuneração variável, a redução fica em torno de 5%. Esse movimento reflete principalmente a redução de 16% na linha de pessoal, não considerando, como eu comentei aqui, PLR, PPD e ILP, e redução de 20% na rubrica de outros custos e despesas, devido principalmente às perdas líquidas nas desativações de bens do quarto trimestre de 24. Esses efeitos foram parcialmente compensados, em especial pelo aumento de 14%, ou 42,3 milhões, na linha de serviços de terceiros, decorrente da intensificação das atividades de manutenção na distribuição, que é fundamental para a gente sustentar a qualidade e a confiabilidade da rede. Entrando agora no lucro líquido recorrente, entregamos um crescimento de praticamente 30% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelo avanço de 16,1% no EBITDA. Além disso, tivemos uma redução relevante para a carga tributária, reflexo do uso eficiente de JCP, que se concentrou no último trimestre de 25 como instrumento de otimização fiscal. Por outro lado, o aumento da alavancagem, próximo da meta da estrutura ótima de capital, a alta do CDI e a redução do saldo médio de caixa, ano contra ano, impactaram negativamente a linha de resultado financeiro. Mesmo em um ambiente desafiador, entregamos um lucro líquido recorrente sólido, atingindo 683 milhões no quarto trimestre de 25, o que reforça a capacidade de geração contínua de valor da companhia e a manutenção de sua trajetória consistente de eficiência operacional e financeira. O CAPEX consolidado somou 768 milhões no quarto trimestre, totalizando 3,4 bilhões em 25. Do montante investido no quarto TRI, 84% foram destinados à distribuição, destaque para o avanço do Paraná trifásico e da rede elétrica inteligente, que ultrapassou a marca de 2 milhões de medidores inteligentes instalados. O valor remanescente do CAPEX foi basicamente investido na geração e transmissão, dos quais focamos principalmente na modernização das usinas hidrelétricas, parques eólicos e também no reforço e ampliação das linhas de transmissão, consolidando a confiabilidade e segurança do sistema elétrico. Entrando no próximo slide, encerrando com o endividamento, a Copel terminou o ano com 20 bilhões de dívida total,
e 16 bilhões de dívida líquida. A alavancagem fechou o período em 2,7 vezes, em linha com a nossa estrutura ótima de capital. O custo nominal médio da dívida foi equivalente a 87,74% do CDI, uma melhora significativa em relação ao percentual de 98,46% observado no final de 24. Essa evolução é resultado da gestão estratégica do endividamento, da eficiência do processo de captações recorrentes e um cenário de mercado também mais favorável em 25. Finalizamos o ano com um prazo médio de amortização de 4,9 anos, contra 4,2 em 24, mantendo um perfil equilibrado entre prazos, indexadores e instrumentos de mercado. Em resumo, tivemos um trimestre marcado por avanço operacional, disciplina financeira, maior eficiência e crescimento recorrente em praticamente todos os segmentos. Combinamos expansão do EBITDA, gestão ativa do portfólio e equilíbrio financeiro, elementos que são fundamentais para seguirmos sustentando investimentos robustos e remuneração competitiva aos acionistas. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e seguimos para a sessão de perguntas e revisão. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Safra. Por favor, Maria, seu microfone está liberado. Pessoal, obrigada pela oportunidade aqui. Eu queria explorar um pouquinho mais o LRCAP, né? Vocês até destacaram no começo da apresentação os dois projetos que vocês estão buscando colocar na competição. E a gente teve recentemente a divulgação tanto do preço-teto como de detalhes do edital. Se vocês puderem passar a visão que vocês tiveram do documento em si, né, e até da adequabilidade do preço-teto, e como que isso pode mexer a estratégia de vocês. Inicialmente a gente sabe que Foz de Areia parece um projeto mais pronto, né, para participar do leilão. Se tem alguma visibilidade de como o preço-teto coloca a estratégia de vocês com a possibilidade de participar também com um segredo, tá? Se vocês puderem começar por aqui, eu agradeço. Obrigada. Carol, muito obrigado. Acho que sobre a estratégia, sobre como é que nós vamos nos posicionar, nós estamos muito próximo do leilão e nós temos aqui sido muito cautelosos, né? Porque você tem um processo competitivo muito forte, seja entre as próprias hídricas, nesses dois produtos de 2030 e 31, seja no contexto global. Então, eu acho que a questão que a gente pode se atentar é a questão do preço-teto para as hídricas. Nós consideramos que é apertado, esse é um preço-teto bastante justo aqui. Então, eu acho que isso aqui é uma questão que, para as hídricas, que tem uma característica mais particular, nós tivemos aqui, na nossa expectativa, que alguns projetos vão ficar, de maneira geral, bastante muito justos com esses preços tetos, porque eles estão em linha com o que a gente imaginava e esperava, tá? Não tem grandes. Quanto ao preço teto das demais fontes, eu não tenho elementos aqui para sair de juízo de valor. O que eu posso dizer, com segurança, até pelo que nós estamos vendo, é que o produto hídrico será, né, o de menor custo, e isso será o mais benéfico para os consumidores, para a modicidade tarifária. Esse tem sido o nosso advocacy junto ao Poder Concedente, junto ao ANEEL, e isso, na nossa visão, justifica que devemos contratar o máximo possível para os produtos hídricos. Então, acho que a grande discussão, você comentou, né, Carol, os parâmetros, as capacidades, aqui eles já estão avançadas, mas tem sempre a discussão do qual será a oferta, qual será o tamanho de cada produto. E nós estamos defendendo que ela tenha a maior oferta possível. Ainda não temos
né, nenhuma sinalização, e o Ministério nem deixa público esses dados antes do leilão, mas nós estamos defendendo pelas vantajosidades e por todos os argumentos e por todos os elementos. Mas, nessas condições e condições normais de temperatura e pressão, nós temos certeza, pelo trabalho que a Copel fez, não de agora, mas ao longo dos últimos anos, preparando esses dois projetos. Imagine que esses dois projetos têm, como eu falei na apresentação, LI, licença de instalação já autorizada. Nós já temos todos, já sabemos, tem um conhecimento muito profundo. Então, enxergamos isso aqui como uma boa oportunidade de geração de valor para a companhia. Legal, obrigada. Uma última pergunta, então, do meu lado, eu vou trocar um pouquinho para balanço energético. A gente reparou uma evolução pequena de venda média para os próximos anos. Outras empresas do setor também continuaram colocando alguns contratos, mas aparentemente com um pouquinho menos de liquidez e, obviamente, com preços ainda atrativos. Se vocês puderem comentar um pouquinho como que o mercado tem se comportado diante da pressão mais altista que a gente viu final do ano passado e agora começo do ano, ia ser legal também. Obrigada. Não, claro. Rodolfo, se você puder dar um pequeno contexto, depois eu complemento aqui. Bertol, Felipe também fiquem à vontade se tiver algum dado adicional. Perfeito. Bom dia, Carol. Esse reflexo da contratação num ritmo um pouco mais desacelerado, ele é muito mais uma visão estratégica do que um problema de liquidez, tá? Mesmo com a alta dos preços, a gente ainda consegue bastante liquidez aqui no ciclo dos próximos 5 anos. Então, aqui é muito mais uma decisão estratégica de desacelerar um pouco, dada a iminência subida que a gente continua vendo, né, dado esse início de período úmido, do que, de fato, uma dificuldade em executar a estratégia, tá? Então, não passou por uma falta de liquidez para nenhum desses produtos, muito mais uma opção da companhia para segurar essa energia por mais tempo. Tá? Acho que está muito em linha, viu, Carol, e a todos, com a nossa visão. Acho que, primeiro, esses preços que nós estamos vendo hoje são reflexo das circunstâncias, eles ainda têm uma distância com os preços gerados e operados efetivamente com o setor, ou seja, tem uma perspectiva de alta estrutural nos próximos anos, e nós temos visto que esta volatilidade cada vez mais presente nos últimos 12 meses é uma tendência de se manter. Então, a nossa visão tem sido realmente deixar e guardar mais energia para o A+1 ou até mesmo o ano corrente, porque você tem visto, mesmo em liquidações no PLD do curtíssimo prazo, como está sendo em fevereiro aqui, como foi em janeiro, bastante vantajosidade para a companhia. Então, acho que essa é mais ou menos, como o Rodolfo falou, a nossa estratégia aqui de aproveitar essa volatilidade, e isso precisa ter espaços de comercialização mais de curto prazo. Então, nós estamos bem à vontade, bem confortável, que essa é uma estratégia que vai gerar mais valor para a companhia. E para fechar, acho que essa é uma beleza também, a gente já fala isso há um bom tempo, de uma empresa integrada. Então, quando você tem um braço sólido, robusto, como foi a distribuidora com um EBIT de quase 800 milhões, você tem, mesmo dentro da geração e transmissão, a parte de transmissão, uma RAP acima de 1 bilhão no ano, você tem conforto e elementos para você poder aproveitar melhor as oportunidades que vão aparecer com essa volatilidade de preço. Perfeito, obrigada, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Rui Batista, investidor. Ele diz: bom dia, parabenizando pelo excelente trabalho. Gostaria de saber se a Copel avalia pagar os dividendos de forma mais parcelada, com o valor a ser distribuído, ser dividido em 3 meses, por exemplo, como faz a ISA Energia, para auxiliar os acionistas a não pagarem o IR de 10% no recebimento de mais de 50.000 da mesma empresa no mesmo mês. Felipe. A gente tem como, dentro da política, um mínimo de pagamento de 2 vezes ao ano, né? O que dá para a gente a flexibilidade de avaliar
né, pagamentos com uma periodicidade diferente, né, ou maior do que 2 vezes. Então tem o espaço, não tem uma definição, mas a gente tem espaço de fazer essa avaliação conforme o fluxo de caixa da companhia, né, e as declarações de dividendos. Eu acho que, viu, Rui, aqui, né? Agradeço a tua preocupação, é legítima, né? E ainda mais nessas novas conjunturas aqui, de imposto sobre renda acima de 50 mil, mas não está nos nossos planos, pelo menos de curto prazo, ter pagamentos trimestrais. Eu acho que a política aqui ela está bem robusta, com no mínimo 2 eventos. Se tiverem fatos extraordinários, a gente pode reavaliar, mas eu acho que essa é uma periodicidade. E a companhia, ela gosta de ser previsível. Acho que isso é uma das características da Copel. Vocês veem isso nos resultados trimestrais, com pouca variabilidade entre as expectativas do mercado, sobre o que nós temos reportado, com os dados operacionais. Eu acho que essa previsibilidade, e essa é uma das grandes outputs da nossa estrutura ótima de capital e da política de dividendos, é realmente para investidores, pessoa física como você, mas como também os grandes fundos investidores, terem na Copel uma empresa bastante consistente, operacional, na excelência e previsível. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, Bruno, seu microfone está liberado. Oi, bom dia a todos e parabéns pelas entregas ao longo dos últimos anos. Eu tenho um follow-up sobre a questão de alocação de capital. Acho que ficou claro o posicionamento de vocês para o LRCAP. Seria interessante se vocês pudessem comentar também quais são as outras áreas prioritárias, se vocês olhariam M&As na área de distribuição fora do Paraná, e se tem outras áreas que vocês estão olhando mais de perto. E aí um follow-up também na discussão de preço de energia, talvez para o Rodolfo. Eu entendo que, do ponto de vista estrutural, ainda existe uma visão construtiva para os próximos anos. Por outro lado, a gente está passando por um ano de hidrologia mais fraca, o que implica que, né, em paralelo com essa dinâmica positiva mais estrutural, você tem, do ponto de vista cíclico, um preço mais alto do que seria o sustentável, tudo mais constante, né, dado que a hidrologia ela está favorável para o preço de energia. Então, a provocação é se não faz sentido, num momento como esse, aproveitar um pouco mais este momento, né? Dado que é muito difícil prever chuva para os próximos anos, e acho que seria normal assumir alguma normalização na chuva ao longo dos próximos anos, né? O melhor que a gente pode dizer hoje. Então, é mais para entender como é que vocês pensam isso, né? O cíclico versus o estrutural, que eu tendo a concordar que é positivo. Obrigado. Ótimo, Bruno. Eu vou, né, fatiar por óbvio todas as perguntas, parte da alocação do capital primeiro e depois, Rodolfo, a gente complementa com preço de energia e estratégia de comercialização, né? Que realmente não é alocar todas as ovos na mesma cesta, né? A gente buscando aqui preços médios atraentes. Mas no início aqui, viu, Bruno, acho que o nosso planejamento mostrou que nós somos agnósticos, né, com os segmentos, desde que eles estejam em energia elétrica, em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Então, dentro desses 4 segmentos, a nossa visão é uma visão agnóstica, mas é uma nossa visão de estar atentos a oportunidades. Hoje, né, nós não temos conhecimento de nenhuma oportunidade no mercado de distribuição, e se eventualmente isso acontecer, nós vamos, no mínimo, como dever de diligência, olhar e estudar. Isso não quer dizer que nós vamos avançar, mas nós temos aqui, passado o leilão do LRCAP, passado essa terceira onda das medidas estruturantes que começaram lá em 24, 25, e elas se encerram de todas as mudanças transformacionais que nós fizemos, nós, né, para os próximos ciclos, na visão 2035, já ficou claro que a gente pretende avaliar as oportunidades e crescer nesses 4 segmentos à medida que as oportunidades efetivamente apareçam. É nosso dever de diligência olhar e estudar, mas sempre com a disciplina na alocação de capital, que é a essência da tua pergunta, porque, né,
essas coisas tem que ter muito cautela, muito cuidado, porque é o risco de uma alocação mal feita, de destruição de valor, e nós temos visto, né, uma consistência no crescimento da entrega da Copel, das ações, do seu TSR, e, né, todos nós, acionistas e empregados, temos esse compromisso aqui de geração de valor sustentável. Então, é uma pauta que certamente estará no radar nos próximos anos. Não, perfeito, Bruno. Falando um pouco da visão de preço de longo prazo, né? A gente mantém muito o que apresentamos ali no Copel Day, né? Lógico que você tem cenários onde isso pode variar dentro de uma banda, mas a gente acredita muito nessa tendência de alta, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, falando um pouco da estratégia, né? Como que a gente faz esse mix entre curto prazo, longo prazo e esses efeitos da hidrologia. Eu acho que um ponto muito relevante que a gente viu ao longo de 25 e em 26 também é a desassociação do curto prazo com o longo prazo. Isso era muito comum lá atrás e a gente viu bastante volatilidade nos preços agora de curto prazo, não impactando tanto o longo. Então esse é o primeiro ponto, né? Então a gente vê uma estabilidade, esses preços quase que convergindo para essa visão que nós temos de longo prazo, eles ainda não atingiram, mas a volatilidade do curto não tem impactado tanto o longo, tá? Falando de curto, e eu acho que o mais relevante aqui, né, é a estratégia de contratação do quanto entramos no ano. A primeira grande premissa que nós temos é não estar short, porque, como você mesmo disse, a volatilidade é muito grande e a estratégia tem se provado muito resiliente. O último tri do ano passado foi bastante severo do ponto de vista de GSF, a gente ainda continuou performando long, e esse primeiro tri, mesmo com bloqueios e com início um pouco demorado de chuva, a gente também está long e capturando essa alta de preço. Do ponto de vista de contratação, a gente tem uma análise muito dinâmica e sempre feita para o time do Felipe aqui, balanceando EBITDA e risco. Então, essas janelas de preço de curto prazo podem impactar um pouquinho no longo e tal. E aí a gente combina isso com essa análise de volatilidade de EBITDA. Então, nós temos uma estratégia ótima do quanto nós queremos estar contratado e a que preço. E a ideia é sempre cruzar isso com o mercado, né? Então, é um processo que ele é vivo. Todo mês sentamos todos nós aqui para avaliar qual o próximo passo e como é o pace disso, mas sempre tentando equilibrar muito bem esses dois mundos, né? Perfeito, obrigado. Bom dia e parabéns mais uma vez pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Tiago Borges, investidor. Ele diz: bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu gostaria de saber um pouco sobre como vocês estão vendo os preços de energia para 2026 e como a Copel se beneficia desse cenário. Oi, Thiago. Acho que o Rodolfo já tateou um pouco nisso, né? Os preços de 2026, eles estão acima da média, bem acima da média histórica, né? Então, acho que dentro dessa estratégia, acho que o primeiro passo sempre, o Rodolfo acabou de mencionar, é não ficar short, né? Então, vocês viram ali no gráfico agregado, mas a hora que nós olharmos especificamente o produto hídrico, né? Onde nós temos mais de 85% da nossa energia, nós estamos cada vez mais com hedge aqui de 20% a 22%, exatamente para fazer frente a esses momentos desafiadores aqui do setor. Então, eu acho que esse é o primeiro grande mensagem que a gente passa. Estamos long, estar longs ao longo do ano de 2026. Pode ter um ou outro mês ali pontual, mas, né, no agregado do ano, eu acho que isso já nos leva a uma posição de muita vantagem comparada aqui com o resto do mercado. E depois, o que o Rodolfo falou, né, você tem momentos aqui, você vê, nós temos um preço que a gente enxerga um preço estrutural de longo prazo, né? Ele sempre tem vários elementos aqui que ele leva também o custo marginal de expansão, outros fatores aqui, eles são a base para a formação que o nosso preço tem de longo prazo. E à medida que ele vai chegando próximo ou superando isso, a gente vai fazendo vendas faseadas
e por lotes, vamos chamar assim, para que a gente consiga atingir preços médios. Eu acho que nós vimos há 2, 3 anos atrás, do próprio mercado, era uma perspectiva que os preços iam ficar no longo prazo muito ao redor de 140, 150. Hoje, ninguém mais fala em preço de longo prazo abaixo de R$ 200, porque a realidade, né, está se impondo. Então, isso também, para as empresas com esse perfil de geração como nós, é uma oportunidade, mas isso também leva a gente a ir evoluindo à medida que os fatos vão se desenrolando. Para fechar, eu acho que em 2026, esses preços aqui acima de R$ 350, por exemplo, em fevereiro, para nós é uma boa notícia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Daniel Slaviero para as considerações finais. Estamos numa fase auspiciosa da Copel. Eu acho que essas entregas aqui consistentes, como já foram faladas, disciplinadas, agregadas com uma geração de valor e alinhadas com um planejamento claro e comunicado ao mercado, isso aqui está entre as nossas principais virtudes. Então, quero encerrar esse call aqui agradecendo todos os copelianos e copelianas que contribuíram decisivamente para esses resultados extraordinários. Agradecer aqui os membros da diretoria, os vice-presidentes, diretores, toda a equipe aqui por esse trabalho excepcional e reforçar o nosso compromisso para uma entrega, uma excelência na entrega e na operação dos nossos ativos, um cuidado e um atendimento cada vez melhor e com qualidade aos nossos clientes. Em 2025 fechamos com os melhores indicadores de qualidade da história recente da Copel e, acima de tudo, uma disciplina e uma análise muito robusta em qualquer alocação de capital, e estamos vendo aqui oportunidades muito positivas, muito únicas nesta trajetória que a Copel tem e tem mostrado nos últimos anos. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos e a todas. A videoconferência da Copel está encerrada. Obrigado e tenham um bom dia.